Olá, turmas! Sou o professor Gilberto de Educação Física do Ensino Médio do Colégio Sinergia. Esse bimestre, os alunos do ensino médio tiveram o desafio de gravar um podcast, desde o roteiro até a gravação dos áudios. No podcast da Educação Física, nós iremos falar sobre filmes, séries e assuntos da atualidade, fazendo uma relação com o universo da educação física. Vamos começar o podcast com as alunas Ana Júlia Bento e a aluna Gabriela falando sobre o filme Eutônia. Olá, gente, eu sou a Ana Júlia Bento, do primeiro ano B, e o filme escolhido foi o Eutônia. O filme escolhido foi o Eutônia, é um filme de 2017. Os personagens principais são Tônia, Lavona, sua mãe, Jeff, seu marido, e Diane, sua treinadora. O filme conta a história de vida da ex-patinadora no gelo, Tônia, desde o começo de sua carreira, mostra sua infância, seus campeonatos, as dificuldades que a Tônia enfrentou, seu casamento, o convívio com a sua mãe Lavona. O filme conta também que a Tônia teve que abrir mão de muitas coisas, principalmente dos seus estudos, para se dedicar totalmente ao seu treinamento e tentar ser a melhor patinadora. O filme mostra como ela conseguiu ser a primeira mulher a completar o salto axel triplo, até a sua ligação ao ataque à sua rival Nancy, ocorrido em 1994. Questão número 1. A principal mensagem do filme é que mesmo quando todas as pessoas falarem que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você é fraco, temos que acreditar em nós mesmos e nunca desistirmos dos nossos sonhos. Questão número 2. A cena do filme que mais me chamou a atenção foi quando a Tônia conseguiu completar o salto axel triplo, pois muitas pessoas falaram para ela que ela não iria conseguir, mas ela não desistiu, continuou treinando e se dedicando e conseguiu realizar o salto, e se tornou a primeira mulher a realizar o salto axel triplo. Questão número 3. A Tônia, que é uma ex-patinadora no gelo, teve que abrir mão de muitas coisas, principalmente dos seus estudos, que é uma realidade muito comum no esporte, onde são exceções os jovens atletas que conseguem conciliar a vida de atleta e dos estudos, para se dedicar totalmente ao seu treinamento e tentar ser a melhor patinadora. Ela teve que superar os seus problemas, principalmente os problemas familiares relacionados à sua mãe, Lavona, que incentivava a Tônia de maneira em que ela ficava abalada psicologicamente. Mas se não fosse a iniciativa da mãe de Tônia colocá-la na patinação, talvez ela nunca praticasse esse esporte. A Tônia precisava sempre se concentrar ao máximo em todas as suas competições para conseguir uma boa nota e ficar pelo menos até em terceiro lugar. Olá, gente! Eu sou a Gabriela, do primeiro ano B, e o filme escolhido foi Eutônia. O nome do filme é Eutônia, lançado em 2017. Principais personagens: Tônia, Jeff, Diana e Lavona. Resumo do filme. O filme mostra a vida da ex-patinadora no gelo Tônia, durante a década de 1990, desde sua infância e como conseguiu superá-la e entrar como campeã do Campeonato de Patinação no Gelo do Reino Unido e segunda colocada no Campeonato Mundial. Conta também sobre seus campeonatos, seu casamento, seu convívio com a mãe e quando ficou realmente conhecida, após ser acusada de ter ajudado a quebrar a perna de sua concorrente durante as Olimpíadas, e como ficou sua carreira após essa acusação. Questão número 1. Acho que a mensagem principal é mostrar que mesmo em meio às dificuldades, não devemos desistir dos nossos sonhos e continuar sempre lutando por eles. No filme, mostra uma realidade de esporte de elite, que para conseguir competir, precisa de um alto investimento, além de talento. Como Tônia não tinha boas condições financeiras, ela se dedicava muito mais nas provas para conseguir patrocinadores que ajudassem ela. Questão 2. A cena que mais me chamou a atenção foi a que a Tônia conseguiu realizar o salto axel triplo, pois depois disso ela se tornou a primeira americana a completar o salto.
Isso trouxe confiança e assim ela percebeu que era capaz de enfrentar e conquistar muito mais em sua carreira. Questão 3. Relacionada ao universo da educação física, foi que ela precisou se dedicar muito e treinar todos os dias para se aperfeiçoar cada vez mais e conseguir bons resultados na competição, com a ajuda de sua treinadora. Sua mãe foi importante, pois colocou Tônia desde muito novinha na patinação de gelo, mas depois, Tônia teve que enfrentar problemas com sua mãe, que incentivava de forma radical e colocava muita pressão. Agora as alunas Ana Júlia Jutel e a aluna Júlia Clara irão falar sobre o filme Full Out. Olá, gente! Meu nome é Ana Júlia Jutel, sou do primeiro ano B e o filme escolhido foi Full Out. O nome do filme é Full Out. Ele foi lançado em 2015 e seus principais personagens são Ariana Berlin, Michelle, Pierce, treinadora Val, Twist e Susan Berlin. O filme gira em torno da ginasta Ariana Berlin, que depois de um acidente grave aos 14 anos, recebe a notícia de que não poderia mais competir nas Olimpíadas e que teria que desistir da ginástica, que era um dos meios de entrar para a sua Universidade dos Sonhos, a UCLA. Porém, com a ajuda da sua fisioterapeuta, ela encontrou um grupo de dançarinos de hip hop, no qual Michelle, sua fisioterapeuta, participava, e que estava precisando de ajuda para um campeonato. Depois de insistirem, ela resolveu ajudá-los, e a partir disso sua vida tem uma incrível virada. Ela se recupera da lesão e volta a praticar ginástica olímpica. Questão 1. Na minha opinião, a principal mensagem é que por mais que tenham diversos obstáculos na frente, se há uma motivação e uma dedicação, tudo é possível. Questão 2. A cena que mais chamou a minha atenção foi quando a fisioterapeuta ajuda a Ariana com exercícios diários a superar suas limitações e depois de muito esforço, a Ariana consegue voltar a andar, pois mostra que quando somos perseverantes não há dificuldade que nos paralise. Questão 3. No filme mostra os treinamentos diários da ginasta e sua dedicação com o esporte, como ela abriu mão do que gostava para poder ir às Olimpíadas e se superar a cada dia. Os pais também incentivaram e apoiaram muito depois de seu acidente para voltar a competir. E no filme também retrata a cooperação entre os dançarinos, quando os grupos de ginástica e hip hop se juntam para aprender novos movimentos, eles acabam melhorando seu desempenho nas modalidades. Algumas modalidades de dança, como hip hop, sofrem preconceito e no filme é considerado como dança de rua pelas ginastas, mas depois de verem o seu trabalho, elas acabam gostando. Dessa forma, o filme aborda temas como superação, cooperação, preconceito, valorização do esporte e a importância da família na vida do atleta. Olá pessoal, meu nome é Júlia Clara Fischer, da turma do primeiro ano B do ensino médio. O assunto escolhido hoje foi a biografia de atletas, como a atleta principal, a ginasta Simone Ariane Biles. Bom pessoal, o tema se trata da biografia de Simone Ariane Biles. Nascida no dia 14 de março de 1997, atualmente possui 23 anos, a ginasta profissional dos Estados Unidos é vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 deles de ouro. A atleta é especialista em ginástica artística e obteve 5 títulos mundiais no individual geral, com formação na Universidade do Povo. Em sua primeira Olimpíada, no Rio de Janeiro, no ano de 2016, foi considerada um dos grandes destaques, com conquistas incontestáveis e grande clamor do público e mídia, tanto nas provas individuais quanto também nas provas em equipes. Agora iremos a algumas perguntas. Esse tema escolhido é bem discutido atualmente? Bom, na verdade, esse assunto não é muito debatido. Entretanto, as pessoas discutem sobre como esses exercícios físicos, como a ginástica, nos auxiliam a melhorar o nosso condicionamento físico, entre muitos outros benefícios.
Na minha opinião, esse tema é super valioso, ainda mais se focarmos na questão das Olimpíadas. Simone Biles é um grande exemplo de atleta para outros ginastas que almejam ter o mesmo número de vitórias e conquistas, incentivando-os. Através da pesquisa sobre o assunto, o que mais me chamou a atenção? Em meio aos resultados e conclusões que tirei, uma das curiosidades mais interessantes que contemplei sobre essa pesquisa foi que Simone, no ano de 2016, foi incluída na lista de 100 mulheres mais inspiradoras e influentes pela BBC, Corporação Britânica de Radiodifusão. Além disso, foi também a primeira afro-americana a obter um título em seu gênero de ganhar 3 campeonatos mundiais consecutivos no individual. Agora, por último, mas não menos importante, através dos assuntos, devemos relacionar o tema com o universo da educação física. Podemos perceber que a biografia de Simone diz muito sobre treinamentos e competições. A atleta, além de se destacar em seus campeonatos, é uma colecionadora de recordes e medalhas. Isso reflete muito em questão de seus treinos, de nunca ter desistido de seu sonho. Com muito foco e determinação, em 2015 foi nomeada como Atleta Olímpica do Ano, pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos, como também no ano de 2016, escolhida como a Atleta do Ano pela Associated Press. Tendo isso em vista, o esforço de Biles retratou em um futuro brilhante, com livros, fãs e prêmios, recheados de histórias e momentos marcantes. Agora, a aluna Marina Luiza irá falar sobre a biografia da atleta Marta. Oi, meu nome é Marina Luiza da Silva, eu sou do primeiro ano B e eu vou falar sobre o tema biografia de um atleta. A atleta que eu escolhi é a Marta Vieira da Silva. A Marta é uma brasileira de apenas 34 anos que, com tão pouca idade, já se tornou muito reconhecida, não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Ela já ganhou vários prêmios, incluindo 6 vezes como melhor futebolista do mundo, e isso meio que acabou fazendo dela uma inspiração para muitas mulheres por aí que sonham em ser jogadoras de futebol profissionalmente, mas acabam ficando meio receosas por conta do preconceito que existe atualmente de que mulheres não podem jogar futebol. E a Marta é a prova de que mulheres sim podem jogar futebol e podem jogar futebol muito bem. Que futebol não é apenas um esporte para homens. Para mim, a Marta não recebe o reconhecimento que ela merece e eu acho que seria muito bom se as pessoas se lembrassem mais dela e se lembrassem mais do que ela representa e do quanto ela inspira as mulheres a serem elas mesmas e fazerem o que elas gostam. O que mais me chamou a atenção na história dela foi que com apenas 34 anos ela já teve muitas conquistas. Ela foi classificada como o melhor futebolista do mundo 6 vezes e também desde 2015, contabilizando 110 gols em jogos representando o Brasil, ela é considerada a melhor artilheira da seleção brasileira, com a seleção masculina e feminina incluídas nisso. Mais uma vez, provando de que há muitas mulheres que são capacitadas para jogar futebol profissionalmente. A Marta está relacionada com a prática de exercícios físicos, treinamentos e competições, pois ela pratica o futebol, que é um exercício físico. E por participar de diversas competições, inclusive atualmente ela está no time do Orlando Pride dos Estados Unidos, ela tem que treinar para pôr em prática suas habilidades. E ela também tem uma história de superação, porque, como falado anteriormente, ela vive num mundo cheio de preconceitos, mas mesmo assim ela não desistiu do sonho dela. Agora falaremos sobre o filme Soul Surfer,
com a aluna Tainá. Olá, gente. Meu nome é Tainá. Eu sou do primeiro ano B do ensino médio. E o filme que eu escolhi para fazer esse podcast foi Soul Surfer. Soul Surfer é um filme de 2011, contando a história real que aconteceu com a surfista Bethany Hamilton. Bom, a Bethany, ela foi atacada um dia enquanto ela estava surfando por um tubarão. E nesse ataque, ela acabou perdendo um braço. Logo após esse ataque, depois dela ter se recuperado dos ferimentos e tudo mais, muitas dúvidas ficaram com ela, né, na cabeça dela. Ela sempre ficava se perguntando, e agora, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer estando nessa situação? Porque como é que eu vou surfar agora? Isso sempre ficava na cabeça dela, ela não conseguia se concentrar em mais nada além disso. Porque pra ela, a vida dela tinha acabado, a vida do surf dela. Mas como a família dela sempre esteve por perto pra cuidar dela, pra ajudar ela com tudo, e a força de vontade dela ajudou ela a superar todos os obstáculos e a voltar ao mundo das competições. Ela voltou a surfar e continuou ganhando prêmios e tudo, mostrando que às vezes com força de vontade, apenas com a força de vontade a gente consegue, com a força de vontade, o amor da família e tudo mais. Bom, além da Bethany, os personagens principais são Tom Hamilton, que é o pai da Bethany, a Sherry Hamilton, que é a mãe da Bethany, a Alana Blanchard, melhor amiga da Bethany Hamilton, Malina Birch, que era como uma rival pra Bethany. Assim, ela ajudou bastante a Bethany nunca desistir, tipo, não como uma amiga, mas como uma rival mesmo, que fez ela pensar, não, eu vou conseguir, eu vou manter a minha posição, eu vou superar ela. E mais um dos personagens principais também é o Timmy Hamilton, o irmão da Bethany. Bom, na minha opinião, a principal mensagem que esse filme passa é de nunca desistir. Mesmo quando a vida jogar dificuldades, obstáculos na tua frente, nunca desistir e sempre procurar, mesmo com essas dificuldades, se adaptar a elas para conseguir passar por elas e alcançar o seu objetivo. E a cena que mais me chamou a atenção nesse filme foi de quando a Bethany consegue surfar novamente pela primeira vez, quando ela consegue pegar a primeira onda dela depois do ataque. É uma cena muito bonita porque tem todo o apoio da família dela em volta, o triunfo no rosto dela de ter conseguido aquilo. É uma cena muito, muito bonita. Porque tá muito evidente que ela se sente muito orgulhosa de si mesma e a família dela também ficou muito orgulhosa dela mesma por não ter desistido. Bom, e relacionado com o universo da educação física, esse filme fala sobre superação, porque a Bethany, ela perdeu um braço no ataque do tubarão e por conta disso ela teve que se adaptar e achar outra forma de conseguir surfar, voltar a fazer aquilo que ela mais amava, que ela não queria desistir de jeito nenhum de tentar. A família dela também ajudou muito nesses momentos. Teve momentos que ela pensou sim em desistir, claro, mas com o apoio da família e com o espírito dela de guerreira mesmo, ela não quis desistir e ela continuou tentando, até ela conseguir surfar, se adaptar, achar uma forma de conseguir fazer aquilo que ela amava de novo. Agora o aluno Ramon falará sobre o filme Raça. Manos e manas, aqui quem vos fala sou eu, Ramon Gabriel de Almeida, sou do primeiro ano B, estou aqui para falar sobre o meu trabalho e o filme que eu escolhi para este podcast seria o filme Raça. O nome do filme é Raça, o ano de lançamento foi 2016. Os personagens principais da obra é Jesse Owens e Larry Snyder. E o resumo que eu vou dizer agora. A história fala sobre Jesse Owens, um atleta americano que superou o racismo e não só participou da Olimpíada,
Ele participou na época do regime nazista e ainda conseguiu conquistar 4 medalhas de ouro pela Olimpíada, representando os Estados Unidos. A cena que mais me chamou a atenção foi a cena quando Jesse Owens, o protagonista, ganha suas medalhas e vai até o lugar onde estava Hitler cumprimentá-lo, né? Porém, nisso, Hitler recusa em cumprimentar ou ver a cara do jovem Owens. E por que essa cena mais me chamou a atenção foi por causa que o orgulho dessa pessoa, só por causa de uma pessoa que ele não tinha aceitado, por causa que ele era negro, ficou tão revoltado com uma coisa dessas. Na minha opinião, a principal mensagem que foi retratada no filme foi a questão do racismo naquela época tão precária, nesse mundo tão horrendo que era na época do regime nazista, e como é que eles eram tratados e como é que havia muita discriminação sobre essas pessoas. Para mim foi isso que quis representar, a principal mensagem foi isso. A questão que eu relacionei com o filme ao universo da educação física foi a questão do treinamento, porque tudo precisa de treino, de prática, porque tudo que você quer praticar, exemplo, basquete, handebol, futsal, ou até mesmo corrida como exemplo, tudo precisa de prática e treinamento, porque cada vez que tu vai treinando, tu vai melhorando e trazendo mais eficiência à tona. E daí tu consegue uma melhor eficiência e um avanço mais considerável com o esporte que você está a fim de praticar. Para mim é isso que o filme retratou na metade do filme inteiro, quase que isso fala. Então é isso. O aluno José falará sobre o filme Troca de Talentos. Boa noite, professor. Meu nome é José, eu sou do primeiro B. O filme que eu escolhi foi o Troca de Talentos. Os personagens principais do filme são o Brian, o Kevin Durant, a Isabel e o treinador. A história do filme é que o Kevin Durant é um astro do basquete. E da noite para o dia, o talento que ele tem de jogar basquete vai para o Brian, um menino de 14 anos, estudante de 16 anos. Daí o Kevin Durant quer recuperar o seu talento, enquanto o Brian aproveita desse talento para ganhar várias partidas e ser o astro do basquete na escola. Na minha opinião, a principal mensagem do filme é que todos temos um talento único e isso que é o que nos diferencia das outras pessoas. A cena que mais me chamou a atenção foi a última, quando o Brian acertou a cesta de basquete com seu próprio talento, ou seja, não estava utilizando o talento roubado de Kevin Durant, ganhando o jogo para seu time, o time de sua escola, o Eagles. Em relação à relação entre o filme e a educação física, o que eu entendi foi que todo o esforço vale a pena no final, mesmo depois de longos e intensos treinos. Ou seja, nada vem de graça, tudo vem de um grande esforço de uma pessoa. Abordará sobre o assunto doping no esporte. Bom dia, meu nome é Cauê, eu sou aluno do primeiro B e o tema que eu escolhi é doping no esporte. Bom, vim explicar um pouco sobre o que é doping. É a utilização por atletas de substâncias não naturais ao corpo para melhorar o seu desempenho de forma artificial, atualmente durante competições esportivas internacionais. Bom, o meu tema não é muito discutido no Brasil, pois a última vez que um atleta brasileiro foi pego no exame de doping foi no 21/9/2019, que é a atleta judoca Daiane dos Santos. E, bom, na minha opinião, o doping no esporte devia ser tratado com mais seriedade, pois devem existir muitos atletas no mundo todo que passaram no exame de doping mesmo estando dopados. E é isso que eu acho. Bom, o assunto que mais me chocou no doping no Brasil foi o caso da Daiane dos Santos, pois eu era praticante de judô.
Eu admirava muito ela e depois que a notícia saiu que ela foi pega no exame de doping, eu não admiro tanto ela, mas ainda continuo admirando. Agora a aluna Isabela abordará um assunto muito importante, que é a prática de artes marciais por mulheres para a defesa pessoal. Eu sou a Isabela Caroline, da turma do primeiro ano B, e escolhi para falar um pouco sobre as práticas das artes marciais por mulheres para defesa pessoal. Normalmente constituído por homens, o público que busca a luta como uma opção para a prática esportiva já conta com uma grande parcela de mulheres. A despeito do rótulo de sexo frágil, procuram não apenas uma forma de trabalhar o corpo, mas também um treinamento de segurança pessoal. É um assunto que vem se adentrando, mas mesmo assim pouco comentado, para conscientizar e incentivar mulheres sobre a importância da defesa pessoal. As mulheres estão buscando sua independência e saber se defender para não viverem sempre com medo. Além de aprender importantes técnicas e habilidades para evitar quaisquer importunação, ataques ou agressões, a luta também traz benefícios para corpo e mente, gerando bem-estar e sensação de segurança para que exerçam suas atividades com mais tranquilidade. De acordo com o último relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018 foram registrados mais de 50 mil casos de violência sexual no país. Destes, 81,8% tiveram mulheres como alvo principal. Outro dado chocante do estudo revela que a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Essas estatísticas alarmantes têm gerado o crescimento do público feminino em aulas de artes marciais, ficando evidente a importância de aprenderem a forma correta de desenvolver autodefesa. Uma pessoa precisa desenvolver técnicas de defesa pessoal, pois tem medo de atrocidades que podem ocorrer apenas por serem mulheres. Através desse assunto já discutido na aula de educação física ou por experiências vividas na prática esportiva, relacione o tema com o universo da educação física. A prática de lutas ajudam na agilidade, força, reflexo, resistência, raciocínio rápido, melhora também a autoconfiança e autocontrole. Foi constatado que as lutas estão através dos principais documentos que referenciam a educação física no aspecto escolar, fazendo parte dos eixos que devem ser utilizados para o desenvolvimento de crianças e jovens na escola. O aluno Vinícius Donato falará sobre a série do YouTube Vai Pra Cima Fred. E aí pessoal, meu nome é Vinícius Donato Oliveira, eu sou do primeiro ano B do ensino médio e a série que eu escolhi para fazer este podcast se chama Vai Pra Cima Fred. A série Vai Pra Cima Fred foi estreada no dia 19 de abril deste ano. Os personagens principais são Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred, que vai ser o protagonista, Falcão, que além de ser ídolo da seleção brasileira e considerado um dos melhores jogadores de futsal do mundo, vai ser um auxílio para Fred. Reinaldo, que é o treinador do time, e Mauro, que é o preparador físico. A série vai contar o sonho de Fred, que é em se tornar um jogador profissional. Aos 30 anos de idade, ele é escalado como um novo reforço do Magnus Futsal para participar da pré-temporada. A principal mensagem é demonstrar a dificuldade, o esforço, a responsabilidade que um atleta profissional deve ter. A cena que mais me chamou a atenção foi o gol do Fred, que nos últimos segundos da partida fez seu primeiro gol profissionalmente, fazendo a torcida explodir de emoção. Foi incrível. A relação da série com a educação física são os treinos que acontecem antes dos jogos, o trabalho em equipe dos jogadores e a cultura que o futsal tem para o Brasil. O aluno Henrique falará sobre a série Match Day Barcelona Futebol Clube, série do Netflix. Olá gente, eu sou o aluno Henrique do primeiro ano B e a série que eu escolhi foi o Match Day do Barcelona.
O nome da série é Match-Day. O ano foi 2019. Os principais... Segunda pergunta. Descreva a cena que mais chamou sua atenção e por que dessa cena. A cena que mais chamou a atenção é o jogo após o Barça ter perdido para o Liverpool 2-0 no jogo da volta da Champions, onde todos os jogadores do Barcelona estavam chorando e ficaram muito tristes por terem perdido e saído de uma competição tão importante para o time. Se trata de uma série sobre futebol, mostrando o clube de Barcelona, a temporada passada deles, por onde passaram e como foi. Primeira pergunta, na sua opinião, qual a principal mensagem do filme ou série? Para mim, a principal mensagem da série é mostrar por dentro de tudo o que acontece em um time profissional, não só o esporte, mas também os humanos que participam, o que sofrem, principalmente pressão e cansaço do jogo. Segunda pergunta, descreva a cena que mais chamou sua atenção e por que dessa cena. A cena que mais chamou a atenção é o jogo após o Barça ter perdido para o Liverpool 2-0 no jogo da volta da Champions, onde todos os jogadores do Barcelona estavam chorando e ficaram muito tristes por terem perdido e saído de uma competição tão importante para o time. Terceira pergunta. Através do assunto já discutido na aula de educação física ou por experiência vivida nas práticas esportivas, relacione o filme ou série com o universo da educação física. Eu acho que tem total relação com a disciplina de educação física, pois mostra treino dos jogadores, aquecimento, a disciplina, como também no time profissional tem o treinador. No caso, nosso treinador é o professor Gilberto, um grande professor e mentor. E Yuri falará sobre o assunto musculação na adolescência. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Yuri, sou do primeiro ano B. O tema que eu escolhi foi musculação na adolescência para tratar como o assunto principal do meu podcast. E vai estar no outro áudio. Bom, respondendo a primeira pergunta, no começo do podcast, seria se esse assunto é muito discutido. E, bom, no meu ponto de vista, não é muito discutido, já que a quantidade de pessoas que faz musculação na adolescência com realmente alta intensidade é a minoria. Eu pratico musculação com alta intensidade faz quase 4 anos, e em todos esses anos eu realmente nunca vi algum adolescente praticando realmente sério a musculação. E indo todo dia, e dedicado, e sempre treinando pesado. Eu realmente nunca vi. Então não é realmente algo que eu veja uma extrema necessidade de discussão. Mas no geral também não tem tanta discussão sobre isso, devido à pouca quantidade de pessoas que praticam. A relevância desse assunto. Bom, pra mim é algo que tem bastante relevância, mas no geral não tem tanta relevância, já que, igual eu falei, é a minoria que pratica. Pra mim, que pratica há quase 4 anos, é algo de muita relevância, já que esse assunto é um assunto que eu gosto. Enfim, passando agora para a próxima pergunta. Que no caso não é nenhuma pergunta, é mais um geral que eu tinha já pra falar e já planejava falar nesse áudio. Que é basicamente uma pergunta que muita gente me faz, muita gente fala pra mim que treina já faz tempo, e já me falaram há muito tempo, isso já me atrapalhou, esse assunto já me atrapalhou, que é se a musculação realmente atrapalha o crescimento ou não. E, bom, pra começar, a musculação, já falando logo de cara, não, a musculação praticada do jeito correto não atrapalha nem um pouco o crescimento. Tenta levantar um peso extremamente alto e que ele não aguenta, e de um jeito errado, forçando os músculos errado e tentando levantar do jeito que der. Isso é lógico que pode acabar limitando e atrapalhando o crescimento, por rompimento de tendões, rompimento de ligamentos, rompimento do músculo, tudo isso. E esse assunto, como eu falei, já me atrapalhou um pouco devido a... Por eu ser muito novo, quando eu comecei a treinar, muitas pessoas diziam que eu não deveria fazer isso, porque eu ia ficar baixinho, isso ia me atrapalhar, eu não ia crescer, ia ficar cheio de problemas. E pela minha vivência em musculação e atividades aeróbicas, tipo correr, por exemplo, ou luta, sinceramente, praticada do jeito errado pode realmente dar problema. Mas se você tiver noção do que tá fazendo, ou alguém pra acompanhar, no meu caso eu nunca tive ninguém pra acompanhar, então eu sempre tive que ir na pura sorte e na dor. Mas eu nunca tive problema com isso. Inclusive, a musculação, quando eu comecei a fazer, eu tinha um problema de escoliose,
que não tinha descoberto ainda, mas se eu não tivesse começado a musculação antes, esse problema teria ficado muito pior. E como eu comecei a musculação no tempo correto, por mais que eu não soubesse desse problema, foi meio que uma coincidência, agora, quando eu descobri esse problema, há pouco tempo atrás, eu só tô tendo que fazer um pouco de fisioterapia e tal, pra consertar um pouco esse problema. Mas, no geral, não, tipo, o problema foi muito amenizado por causa da musculação, que eu comecei com uma idade muito pequena. E agora, tratando da última pergunta, que é qual é a relação entre a minha vivência e a educação física com o assunto escolhido. Bom, a relação entre a minha vivência e o assunto escolhido é que já faz quase 4 anos que eu pratico musculação, de alta intensidade, e, bom, é um assunto que praticamente é minha vida agora, e eu pretendo que continue sendo. Talvez não a prioridade, não a coisa principal da minha vida, mas é uma coisa que eu não me vejo sem. Até porque se eu fico um dia sem treinar, eu já começo a ficar maluco. Então, em relação à educação física, bom, eu sinceramente não vejo nenhuma ligação entre o assunto que eu escolhi e a educação física, até porque na escola, na educação física que tem na escola, não é tratado a musculação, com certeza não, e nem motivado, e longe disso até, às vezes até ensinam algumas coisas erradas, principalmente um professor que eu tive há um tempo atrás, mas isso é uma outra história, que acabam limitando essa história de musculação. Então, não é um tema muito tratado na educação física na escola. O aluno Carlos Eduardo escolheu a biografia do Bruce Lee para estar comentando neste podcast. Saudações, prezados ouvintes. Eu sou Carlos Eduardo Teixeira, do primeiro ano B, e estarei a partir de agora discorrendo diversos assuntos que tomam em conta a vida do artista marcial Bruce Lee, que estudou filosofia e por onde mais ficou famoso, o teatro. Como principal tema, eu vos apresento o estilo de vida que traz a arte marcial. Logo nessa pequena apresentação, nós podemos dar destaque às artes orientais, que tinham como principal definição o aperfeiçoamento de quem você é. Esse aperfeiçoamento não se devia apenas ao seu físico, mas também ao seu psíquico. E nisso, Bruce Lee entendia muito bem. Tanto é que no desenvolvimento de sua própria arte, o Jeet Kune Do, ele descobriu quais seriam seus limites e então aceitou seu corpo, não querendo ser algo que ele não é, mas simplesmente sendo quem é. Nisso, Bruce Lee chegou ao seu máximo, no máximo de sua mente e no máximo de seu corpo. E isso trouxe, como vocês podem imaginar, benefícios que poucos homens na história chegaram a ter. Agora, tomando como se houvesse um segundo personagem, eu pergunto a mim mesmo: esse tema escolhido é bem discutido atualmente? Bom, o tema é bem discutido, pois aqueles que assim o tratam têm a sua devida experiência, pois eu não acredito que aqueles inexperientes como eu perdem seu tempo falando sobre essas coisas de aprender a brigar e o que isso realmente traz à nossa vida. E, na sua opinião, qual a importância desse assunto? Bom, eu tenho a mais formada opinião de que a prática é saudável e que todas as seguintes afirmações podem ser discutidas e refutadas. Ou seja, eu digo que praticar uma arte marcial traz bem e não acredito que alguém possa realmente discordar disso. Essa é a minha opinião. Agora, uma segunda pergunta pelo segundo personagem aqui, pergunta a mim mesmo. Através da pesquisa sobre o assunto, o que mais chamou sua atenção e o porquê? Bom, agora eu vou tomar um texto bastante comprido. Muito do valor histórico e cultural chamou a minha atenção. Veja bem, Bruce Lee, o qual me redigi esse tempo todo, os estudos, tinha o começo de sua vida num cenário pós-guerra mundial. Vocês podem dar uma pesquisada no período de sua vida, não vou entrar em detalhes, mas continua assim. E para piorar a situação, lá na China,
não o país onde ele nasceu, mas o país onde ele cresceu, ele não tinha puro sangue. Mesmo não aparentando, ele tinha o sangue europeu, mais especificamente alemão, por sua avó de parte de mãe. E esse fator é crucial quando vamos pesquisar sobre como era a metodologia dos ensinos marciais na época. Vemos então um cenário em que os jovens aprendizes eram ensinados pelos estudantes mais antigos, o que dava poder aos superiores de Bruce Lee. Ou seja, naquelas escolas, vamos chamar assim, de artes marciais, os alunos mais avançados davam aula aos alunos iniciantes. E Bruce Lee, um garoto com sangue alemão, que teve dificuldades aos cuidados de supersticiosos que não quiseram lhe ensinar a arte. Ou seja, Bruce Lee, aquele garoto que, embora não apresentasse, as pessoas sabiam que seu sangue não era inteiramente chinês, teve dificuldades supersticiosas, ou melhor, racistas, vamos assim dizer, de aprender. Foi então que Lee foi beneficiado, pois então o famoso mestre Ip Man, nas artes do Wing Chun, uma técnica de defesa pessoal que tratava de filosofia de corpo e estilo de vida, como eu tratei logo no início, ensinou a Bruce Lee pessoalmente, pois, de acordo consigo mesmo, todos teriam acesso à arte marcial. Agora, falando exclusivamente do Jeet Kune Do, como eu mencionei, a arte criada por Bruce Lee, a arte quase definitiva de Bruce Lee. Essa arte surgiu com a ideia de que uma arte funcional deveria ser criada. Suas lutas e discussões ao decorrer da vida já lhe levaram a esse pensamento, e agora ele precisava tornar seu corpo numa máquina. Aí começa a questão. Bruce Lee precisava entender a si mesmo antes de aperfeiçoar-se. Foi isso que Bruce fez. Ele desenvolveu treinos e estilos de combate que por meio do Kung Fu, como ele chamava, ensinado por sua família, e pelo Tai Chi, pelo seu pai, e o Wing Chun, pelo mestre Ip Man, veja só, já é um longo histórico de arte marcial. E suas diversas complicações filosóficas, em função do seu corpo específico, já que essa arte passou a significar encontrar a essência de seu corpo e estado de espírito. Percebe-se, por meio das anotações e ensinamentos diferentes da época, que Lee teve diferentes objetivos ao desenvolver a sua arte não definitiva. Digo isso pois Bruce Lee morreu antes de terminar seus ensinamentos por completo e terminar sua obra, o tal do Jeet Kune Do, onde ele trata melhor do que eu, por exemplo, sobre como funciona a arte e os seus ensinamentos de vida. Agora, como última questão, através dos assuntos já discutidos na aula de educação física, ou por experiências vividas nas suas práticas esportivas, relacione o tema com o universo da educação física. Exemplos: treinamento, competição, cooperação, superação, fair play e cultura. Tenho que comentar que os diversos estudos de Bruce Lee trouxeram e deixaram a marca, e ela pode ser vista por meio de sua superação, que o levou a ter a força e agilidade sobre-humanas. Isso vocês podem tomar como curiosidade. A sua agilidade era tanta que ele era incapaz de ser refletido por câmeras da época, e seus treinos demonstravam que o corpo humano pode ser moldado de acordo com seus interesses. Eu não tenho mais nenhuma nota final, meu podcast acaba por aqui, me despeço. O podcast da Educação Física teve como objetivo proporcionar aos alunos assistir os filmes e séries ou até mesmo pesquisar determinados assuntos relacionando com a educação física, além das quadras, obtendo um excelente resultado, pois desenvolveram ótimos roteiros com essa proposta.